No episódio de hoje, eu vou te apresentar 6 operações que eu realizei para fechar um lucro aproximado de R$ 2.000. Na realidade, foi uma alavancagem. Então fica até o final desse episódio que será muito bom para o seu aprendizado. Já apoia com o like para fortalecer e bora lá sem mais enrolações. A primeira operação foi aqui no GBP/USD, mercado atuando em uma tendência principal de baixa e começa a demonstrar vários sinais de reversão. O primeiro era a formação desse canal declinado, que indica para a gente uma reversão de tendência. Explicação rápida do que seria esse canal declinado. Primeiramente, o mercado vai estar atuando em uma tendência principal, de alta ou de baixa. Suponhamos que o mercado venha apresentando uma tendência de baixa, realizando aqui uma onda de impulso, uma correção, uma impulsão apresentando muita intensidade e após isso começa a formar um canal, perdendo essa inclinação, indicando que os vendedores estão fragilizados e possivelmente haverá uma reversão de tendência. Então, quando você observar a formação desse canal declinado após uma forte onda de impulso de baixa, você vai marcar a sua região de resistência e vai marcar a sua região de suporte. Feito isso, você definiu o canal declinado. Você vai estar podendo comprar no terceiro toque desta região de suporte, confiando nessa alta demonstrada por este sinal. E o segundo padrão é o fundo arredondado. É notável que o mercado já configurou essa perda de inclinação nos fundos ao formar esse padrão declinado. Porém, observe, esses fundos vieram perdendo inclinação, depois o mercado ele veio virando essa tendência, configurando aqui um fundo redondo, o segundo sinal de que haverá uma reversão de tendência. Ótimo para nossa análise. Vamos priorizar operações de compra ao longo daquela movimentação. Agora observe, o mercado apresenta esse fundo extremo, realiza essa pernada de alta, apresentando um novo topo, um fundo ascendente ao primeiro e rompimento desse último topo. Sabemos que quando o mercado configura para você uma pernada de alta, apresenta um fundo ascendente ao primeiro, é apenas uma indicativa de que haverá essa tendência de alta, não tem nada confirmado ainda. Você precisa da sua confirmação, que será o rompimento desse topo. Então, assim que o mercado romper aquele topo, confirmou a sua tendência e você poderá marcar sua LTA, do primeiro fundo ao segundo fundo. Então, nesse caso, o mercado veio, apresentou esses fundos ascendentes, rompeu esse último topo, confirmando o nosso LTA. Marcaremos do primeiro fundo ao segundo fundo. De acordo com essa movimentação de alta, eu posso trabalhar com a Fibonacci, puxando desse fundo até este topo. Observe que tivemos a 38,2 nessa faixa de preço, que tinha confluência com aquele topo anterior, tinha uma regiãozinha de demanda aqui também, e a confluência da LTA. Então, quando o mercado atingir esta zona de interesse, eu poderia realizar uma operação de compra visando a alta do preço, que será muito benéfico para surfar aquela tendência. Então a primeira operação está finalizando, baseado nessa estrutura bem simples, LTA com Fibonacci, zona de demanda, rollback, operação perfeita seguindo a nova estrutura de alta. A segunda operação foi baseada nessa estrutura, uma tendência principal de alta. O mercado veio, realiza essa onda de impulso, começa a corrigir para buscar regiões de interesse aqui atrás, apresenta um movimento acumulado, depois reage a favor da tendência novamente. Então, após essa movimentação corretiva para buscar regiões de interesse lá atrás, o mercado começa a acumular. Acumulou, rompeu para alta com muita intensidade. Após o rompimento desse último topo, a gente pode passar para o tempo gráfico de M5 e identificar aqui possíveis regiões de interesse, como por exemplo, esse order block. Voltando para o tempo gráfico de M1, a gente pode observar que de acordo com aquele movimento lateral, a gente pode aqui marcar o volume de rende fixo, do início do movimento até o final dele. Perceba que a POC estava nessa faixa de preço, ou seja, essa faixa de preço foi a que concentrou mais volume durante aquele período de negociações. O mercado está realizando um movimento de baixa em busca da nossa zona de interesse, porém antes de atingir aquela região, o mercado começa a configurar um padrão declinado próximo da zona, um padrão fora de contexto. Ou seja, na primeira operação, a gente pode observar que o mercado já estava numa longa tendência de baixa e ele configura esse padrão declinado em cima de uma zona de interesse, sinalizando aquela reversão de forma antecipada. Nesse caso, o mercado ele configura esse padrão declinado antes de atingir a zona, não foi em cima. Então esse padrão só gerou liquidez para que ela seja manipulada, possivelmente. Então, quando o mercado configurar aqui uma possível manipulação, eu posso entrar no falso rompimento. Então, ao longo daquela formação do canal declinado, o mercado toca pela terceira vez naquela região de suporte. Muitos entram comprado nessa região visando a alta do preço,
por conta da formação do padrão, por conta do sinal que ele proporciona para a gente. Porém, estava fora de contexto, estava gerando apenas liquidez para ser capturada. Então, muitos que entraram comprado aqui foram manipulados. O mercado atinge a região de interesse, agora pode acontecer uma forte movimentação de alta, depois disso realizar o throwback, dando a oportunidade de compra ideal para você surfar aquela nova tendência de alta. Quando o mercado atingiu esta região, no falso rompimento, entrei comprado para o final da próxima vela visando o alto do preço. Então a segunda operação, somente com o lucro da primeira entrada, foi bem tranquila, um take top demais, visando a manipulação desse canalzinho declinado. Vamos para a terceira operação. A terceira e a quarta operação foram realizadas no mesmo ativo, na mesma análise. E essa operação eu compartilhei de forma antecipada lá no meu grupo de operações. Eu sinalizei para os alunos. Pessoal, o mercado está configurando esse movimento lateralizado. Assim que houver a manipulação nos topos, vamos aguardar o falso rompimento para poder vender visando abaixo do preço. Primeiramente, observe a macro do preço. Estava totalmente lateralizado, né? Apresentando aqui esse topo extremo, a resistência principal, e esse fundo extremo, o suporte principal. Em relação ao preço atual, o mercado realiza essa pernada de alta e depois disso começa a apresentar aqui topos e fundos nivelados, configurando novamente o movimento lateralizado na micro, atuando junto com a macro, né? Depois disso, o mercado manipula a região de suporte. Agora vamos aguardar a manipulação nos topos também para poder vender, visando que o mercado realize essa tendência de baixa. Então marcaremos a região de resistência daquele movimento microlateralizado e também a região de suporte daquele movimento microlateralizado. O mercado atinge aquela região de resistência, acaba rompendo a zona, atinge o ponto extremo e forma um padrão de reversão. Quando o mercado fez esse padrão, eu vendi para 2 minutos corridos. Essa terceira operação, eu entrei somente com o lucro da segunda. Vocês vão vendo que eu vou trabalhando somente com o lucro das operações anteriores. A primeira operação deu vitória, a segunda entrei somente com o lucro da primeira e a terceira entrei somente com o lucro da segunda. Dessa maneira eu consigo proteger meu capital. Então essa foi a terceira operação, bora para a quarta, que foi logo após essa entradinha aí. E a quarta entrada foi baseada nessa mesma análise, que até mesmo foi o sinal que eu compartilhei lá junto com meus alunos. Então, quando o mercado buscasse aquele pullback, a gente pode vender visando abaixo do preço. Quando o mercado realizou esse pullback imediato, e devemos levar em consideração dois gatilhos principais, o primeiro, rompimento mais de 40% desse corpo. Rompimento mais de 40% da vela. Essa vela nitidamente rompeu mais de 40%. Então o primeiro gatilho foi ativado. Primeiro gatilho, ótimo. Agora só falta o segundo gatilho, que é esse candle buscar de forma imediata. Perceba que o mercado não deixou rejeição nas mínimas, ele nasceu e já buscou direto. O back imediato já era. Executa a operação de venda para o final da próxima vela, que vai ser um take muito top. Tem grandes chances de favorecer essa operação vitoriosa. Então, após o mercado ter manipulado aquela região de resistência, voltou com mais de 40% do corpo rompido. Ótimo gatilho. Voltou realizando um pullback imediato sem apresentar rejeição, nasceu, buscou direto. Dois gatilhos confirmados, executa a operação de venda para o final da próxima vela. E um lindo take baseado nessa estrutura que eu compartilhei de forma totalmente antecipada lá no meu grupo de operações. Bora para a quinta operação. A quinta operação foi baseada nesse cenário. Praticamente igual à primeira operação, tá? Teve o mesmo contexto, é bem parecido. O mercado vinha apresentando uma tendência principal de alta e após isso começa a apresentar um canalzinho declinado. Olha que interessante, sinalizando essa reversão de forma antecipada. E após isso, o mercado começa a apresentar aqui, ó, topos perdendo inclinação, dando estrutura a um topo redondo. Dois sinais de reversão e o mercado vai configurar essa tendência de baixa prevista. Então, após essa forte onda de impulso de alta, nós podemos observar essa perda de inclinação, dando estrutura ao canal declinado. Olha que interessante. Canalzinho declinado formado, o mercado está fazendo aquela troca de mão dos compradores para os vendedores e após isso o mercado começa a configurar essa nova estrutura de baixa. Porém, vamos apagar esse canal declinado e deixar apenas o movimento arqueado para que você possa ter uma visão mais nítida desse padrão. Então aqui o movimento arqueado, aquela troca de mão que acontece ao longo dessa movimentação. Compradores atuando com muita intensidade, acontece a fragilidade dos compradores, o mercado atinge aqui um ponto extremo, começa a entrar pressão vendedora, trocando a mão dos compradores para os vendedores. Depois disso, uma forte onda de impulso de baixa rompendo a região de suporte principal daquele topo arredondado e começa a corrigir
para buscar regiões de interesse aqui em cima antes de configurar uma nova tendência de baixa. Então a formação desse padrão arredondado sinaliza uma reversão de tendência. O mercado confirma com uma forte onda de impulso de baixa rompendo esta região de suporte. Dessa maneira, podemos trabalhar com o volume de rende fixo, puxando o início até o final daquele movimento arredondado. Observe que a POC estava nessa faixa de preço. A POC sinaliza a faixa de preço que concentrou mais volume dentro de um período de negociações. No caso, aquele topo arredondado. Então o mercado tende a atingir aquela POC antes de configurar uma nova tendência de baixa. E de acordo com o preço atual, sabendo que o viés é de alta para buscar essa região de interesse antes de configurar uma nova baixa, vamos estar sinalizando esse padrão retangular que o mercado havia configurado anteriormente. Então marcaremos aqui a regiãozinha de resistência e o suporte desse padrão. Caso aconteça o rompimento, nós podemos projetar alguns alvos. E essa quinta operação eu compartilhei com meus alunos também. Sinalizei que quando o mercado atingir a POC, juntamente com a projeção, a gente pode realizar essa operação de venda visando a baixa do preço. O mercado rompe aquela região de resistência, podemos pegar aqui a nossa projeção, desse fundo até a região de resistência, posicionar no rompimento e acabo de identificar que a nossa projeção está em cima da POC. Então essa é a zona de interesse principal do preço. Atingindo aqui, executo a venda visando a baixa. Eu estava finalizando essa operação muito interessante, baseada em projeção juntamente com a POC. O mercado deu aquela cravada, executei a operação de venda para o final da próxima vela e foi um lindo take baseado nessa estrutura. Bora para a última operação do dia. E a sexta operação também foi compartilhada com meus alunos. Essa operação foi baseada em manipulação. O mercado configura um topo, acontece uma manipulação, reage com muita intensidade e sinalizei para os alunos que quando o mercado voltar naquela região realizando um reteste, a gente pode vender também. Então observe que o mercado vem apresentando uma tendência principal de alta, realiza uma onda de impulso apresentando esse topo, acontece uma correção, o mercado impulsiona de novo em busca daquela região anterior. Até o momento vamos estar apenas sinalizando este topo. Observe que o mercado rompe aquele topo anterior, apresenta um topo duplo e volta com muita intensidade a favor dos vendedores. É nítido que isso daqui foi apenas uma manipulação naquela região anterior. Pô, Carvalho, como que eu sei que é uma manipulação naquela zona? Bem simples. Observe que essa movimentação de alta foi mais lenta, foi mais pausada, foi de forma gradual, né? Ele veio aqui, ó, fazendo aquele movimento mais lento, depois ele rompeu aquela região, perfeito. Porém, observe que essa pernada de baixa percorreu o mesmo movimento, porém muito mais rápido, muito mais forte do que a pernada anterior. Simples manipulação. O mercado rompe de forma fraca e volta de forma intensificada. O que pode acontecer é o mercado buscar esta região para configurar uma nova baixa. Então eu sinalizei para os alunos, quando o mercado atingir essa zona, eu posso vender visando a baixa do preço. Observe que ao longo dessa movimentação do preço, o mercado apresenta dois topos nivelados próximo da nossa zona de interesse. A zona de interesse é essa daqui, essa região de oferta. A única região mais próxima da nossa liquidez gerada. Então o mercado está gerando liquidez para ser capturada, atingir nossa zona de interesse e configurar essa nova baixa prevista. O mercado configura um padrão triangular, gerando mais liquidez ainda e fortalecendo a nossa análise. Quando o mercado atingir esta zona, nós vamos vender. Deu o pico de vela, entramos vendido e foi um take muito top. Acompanhe essa operação. Na minha opinião, essa foi a melhor operação do dia. Comente aqui também o que você achou dessas operações e qual foi a que você mais gostou. Deixe aqui nos comentários, por gentileza, gostaria de saber da sua opinião, beleza? Foi a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta ou sexta operação? Deixe aqui nos comentários, fechou? E essas foram as 6 operações que eu realizei para fechar uma meta muito interessante, sendo 3 delas compartilhadas lá no meu grupo de operações. Caso você queira aprender e operar junto comigo, clique no link da descrição. Espero que você tenha gostado e compreendido cada análise. Se você gostou, apoie com o like para fortalecer e também se inscreva no canal caso você não seja inscrito. Tamo junto, te espero no próximo episódio, é nóis!